A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, suspendeu em caráter imediato todos os descontos de consignados contratados pelos servidores com a Capital Consig. A suspensão tem como objetivo proteger os servidores até que a apuração dos fatos seja concluída, e isso tem um prazo de 90 dias, que podem ser prorrogados e durar até o fim da força-tarefa. A decisão do secretário Basílio Bezerra foi tomada com base em um parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado e foi publicada na edição extra do Diário Oficial da última terça-feira. A suspensão dos consignados ou das consignações, sejam futuras já determinadas ou sejam as consignações já averbadas em execução, por seu turno, evita possíveis prejuízos aos servidores públicos e, apesar de ser gravosa ao particular, possibilita o eventual e futuro retorno aos status, que poderá ocorrer se eventualmente qualquer relação comercial for comprovada como legítima, ressaltou o secretário de Estado de Planejamento, Basílio Bezerra, em sua decisão. A suspensão vale para todas as operações da empresa, independente do período em que foram realizadas. Caso surjam outros casos informados pelos servidores ou entidades representativas, poderão ser impostas mais medidas para resguardar os direitos dos servidores. Para a proteção do servidor, também consta na decisão que a consignatária está vedada de fazer qualquer inclusão em serviços de proteção ao crédito ou tomar medida para prejudicar os servidores. Também não será permitido consignar as prestações atrasadas de forma cumulativa ou promover a incidência de juros ou correções monetárias. Conforme explicado na decisão, a suspensão do desconto das consignações é a medida mais adequada para o caso da empresa em específico, que já tem casos concretos com irregularidades detectadas pela equipe do PROCON em Mato Grosso, em apuração feita pela força-tarefa criada pelo governador Mauro Mendes. Presta atenção, estão suspensos os descontos desta empresa nos olerites, nas folhas de pagamento dos servidores por suspeitas de irregularidades. A empresa oferecia um serviço e descontava valores diferentes daqueles acordados com os servidores. Essas são as denúncias. Ontem, o delegado titular da Delegacia de Defesa dos Direitos dos Consumidores convocou a imprensa para uma entrevista coletiva, falando das investigações em andamento para proteger os servidores públicos. Vamos ouvir. Eu separei em dois trechos, dois pontos importantes dessa entrevista coletiva. Presta atenção nesse primeiro ponto. Que esse portal do consignado, ele não é gerido diretamente por servidores públicos do governo do estado de Mato Grosso. Então, a partir dessa informação e a partir do que nós levantamos até agora nas investigações, não há indícios até o momento do envolvimento de nenhum servidor público. Tá? O que nós temos indícios, o que nós temos de concreto é que está havendo uma fraude. Essa fraude é principalmente pela falta de informação, né, ao servidor, ao consumidor, e pela afirmação enganosa sobre a natureza do contrato, dos serviços que estão sendo prestados. Como eu falei, o consumidor é induzido a erro por essas empresas e, sendo induzido a erro numa situação de vulnerabilidade, ele acaba, sem querer, colaborando para a fraude que o lesa. Delegado, qual é a explicação para ter uma operação da Cartus passando pela Consig, por exemplo, por alto, uma de 370 via Consig e outra de 70, uma coisa por essa outra, Cartus. E lá no sistema da CEPLAG ter as duas operações no mesmo desconto, com parcelamento ali também na mesma coluna, como se fosse uma única empresa. Como explicar essa operação? Quem é que insere os dados no sistema da CEPLAG? As investigações demonstram que não é uma única empresa, que os seus sócios possuem várias empresas. Um dos sócios dessa principal empresa investigada pela Polícia Civil tem mais de 30 empresas, várias delas ligadas à área de crédito. É como se fosse um grupo empresarial. E esse grupo atua de forma coordenada. Né? Esse grupo atua de forma a facilitar os seus atos. Né? Isso tudo está sendo investigado. Todos esses fatos serão investigados de forma detalhada. Mas, como eu disse, não é, quando você vê uma empresa, uma determinada empresa,
você vai ver os sócios, eles são sócios de outras empresas do mesmo ramo, e essas empresas, umas representam as outras que vão atuando de forma coordenada. Elas, por vezes, mudam de nome ou mudam o nome fantasia, mas na íntegra ali é o mesmo grupo. Tá? Já tem o número de vítimas? Não existe um número ainda determinado. Como eu falei, é importante destacar aqui que, em regra, as pessoas não procuram a Polícia Civil. Até o final do ano passado, nós tínhamos um único boletim de ocorrência. Essa semana, mesmo com os últimos 10 dias aí de intensa repercussão na imprensa, foi registrado apenas um único boletim de ocorrência. E isso dificulta a Polícia Civil o conhecimento dos fatos. Nós já estávamos investigando. Quando esse boletim de ocorrência chegou ao nosso conhecimento no final do ano passado, nós instauramos uma investigação preliminar e começamos a apurar os fatos. A primeira providência foi ouvir a vítima e, a partir daí, nós entendemos o que estava acontecendo. Em uma outra empresa com um número menor de pessoas lesadas e um número de boletim de ocorrência de 3, nós entendemos uma parte do esquema. E aí, nos últimos dias, em razão da grande repercussão, da criação de uma força-tarefa para apurar, foi aí que nós aprofundamos mais. Mas é importante dizer, até o momento, o número de boletins de ocorrência é muito pequeno, não chega nem a 10, muito pelo contrário, acho que 4 ou 5 no máximo, tá? Não houve a formalização de denúncia por parte de nenhum órgão representante de servidor público na Polícia Civil, pelo menos na Delegacia do Consumidor até o momento. Ninguém levou nenhum documento, relatório ou indício de que estava ocorrendo uma fraude. Os únicos documentos que nós recebemos foram relatórios, apurações internas da CGE, Controladoria Geral do Estado, da CEPLAG e também do PROCON Estadual de Mato Grosso. O delegado também falou sobre o caso de servidores que estão com a renda comprometida. Legalmente, eles só poderiam comprometer 30% ou 35% do salário com empréstimos consignados. Mas existem relatos de 80% do salário reservado para consignados e outras ações. O delegado também falou sobre isso. Vamos ouvir. Eu fui procurar me informar para ter conhecimento de como que ocorre isso. Como que alguns servidores têm 70%, 80%, 90% da sua renda comprometida e estão superendividados, por assim dizer. Tá? Nós temos descontos legais, obrigatórios. Desconto de imposto de renda, previdência social. Se nós somarmos o desconto de imposto de renda com previdência social, nós já chegamos em aproximadamente 40 e alguma coisa por cento do subsídio do servidor. Ok. Além disso, nós temos outros. Nós temos ordens judiciais, como pensões alimentícias, que podem e vão aumentando essa porcentagem. Tá? Dentro disso, nós temos o limite para o empréstimo consignado, que é 35%, cartão de crédito consignado 15% e cartão benefício 10%. Ocorre que existe uma normativa do governo do estado, que não é dessa gestão, é de gestão anterior. Me parece que o servidor público ele não pode ter comprometido a sua renda em mais de 70%. Se ele passa a ter descontos obrigatórios, como, por exemplo, pensões alimentícias, ele vai comprometendo mais a sua renda. Então, quando se fala que tem servidor, e esses são compromissos obrigatórios, a partir do momento que o juiz determina o desconto de uma pensão, não há como o Estado falar, olha, não tem margem. Tá? Então, é isso que explica a somatória de todas essas obrigações, de todos esses descontos que são obrigatórios, desconto de imposto de renda, previdência, plano de saúde, se ele tem o MT Saúde, né? Aí você vai entrar decisões judiciais, pensões alimentícias e, se restar margem, consignados. Isso explica por que alguns servidores têm a sua renda extremamente comprometida. Há servidores que têm um rendimento, têm um subsídio de 20 mil ou mais e que estão recebendo menos de 1.000. Mas nós temos que aqui, eu fui procurar saber disso para poder entender bem como funciona. Nós temos que entender que existem esses descontos que são obrigatórios. Esse assunto chegou também à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
E o presidente Max Russi descartou, por enquanto, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso. Vamos ouvir. Estava na pauta nossa, né? Felizmente, eu acho que o governo se antecipou aí, a gente já tinha colocado na pauta no dia de ontem. Já estava definida a votação, nós faríamos essa votação, inclusive dei entrevista falando sobre isso, não sei se seria aprovado ou reprovado, mas vai para a votação. Quanto a se estender para outros bancos, é só algum deputado fazer uma emenda dentro do projeto ou apresentar um novo decreto que, da forma que a gente está vendo, da forma que está sendo conduzido isso, realmente deixa os deputados bastante preocupados, porque está se mostrando que teve um monte de ilícitos aí e isso tem que ser apurado e não prejudicar o nosso servidor. O senhor tem sido isso o quê, presidente? Suspende pagamentos. Resumindo, né? Só de uma empresa? Só de uma empresa. A empresa que foi constatadas as denúncias até o momento, né? Se constatarem, se forem mandadas de outras, a gente também pode tomar a mesma medida. O senhor vê que uma uma bola de neve, cada vez mais fatos aparecendo. O senhor acredita que está crescendo também a chance de uma CPI ser instalada? É uma possibilidade, O TCE chamou essa pauta para dentro do TCE, fez uma reunião lá, criou uma mesa técnica e esperamos e confiamos muito no trabalho do TCE, pelos seus técnicos, pelos seus conselheiros, que apresentem essa investigação, esse andamento. Se lá não se fizer esse levantamento e não se levantar, eu acho que o caminho após isso, seria uma CPI. Mas nesse momento a gente tem que dar um voto de confiança para o Tribunal de Contas. Presidente, o senhor acha oportuno que o secretário Basílio se afaste do cargo para garantir, enquanto isso é apurado, ou o senhor acha desnecessário nesse momento? Eu acho que ele participar como coordenador da investigação não é correto. Eu acho que isso aí o governo precisa rever, precisa montar uma outra equipe, porque existe um monte de suspeitas aí e as suspeitas precisam ser averiguadas. Isso deixa a gente com bastante dúvidas. Lógico, são conversas ainda, são denúncias, as denúncias precisam ser todas investigadas, todas averiguadas, mas realmente nos deixa bastante preocupados.